queridos seminaristas, queridas irmãs e irmãos da vida religiosa, diáconos permanentes, caros presbíteros, queridos irmãos do episcopado, queria saudar especialmente o Magnus, o nosso bispo, e também Dom José Antônio, nosso metropolita. Queria saudar também as autoridades aqui presentes. É um momento importante da nossa igreja, mas eu diria um momento importante do nosso Ceará. A jovem menina gostava de ler e contar histórias sagradas. Com elas aprendeu a guardar a palavra de Deus. A palavra que acabamos de ouvir nos despertam para o espírito da celebração desta noite. A bem-aventurada que encontrou Jesus, a fonte, fez de Jesus a fonte que a levou à vida eterna. Na fonte que a Jesus descobriu a beleza do amor, do serviço, da santidade. O poço, a fonte, o lugar do encontro da bem-aventurada com a vida. Do deserto de ontem, do sertão de ontem, onde faltava água, era necessário percorrer o caminho da fonte. A fonte onde se encontra a água que preserva e concede vida, sacia a sede de todos. A mulher menina que vai ao poço em busca de água e a faz percorrer o caminho do serviço, da dignidade, da santidade. Não era só o poço, era Jesus, a sua fonte. O Evangelho nos ensina a fonte, o encontro de quem busca água. A mulher samaritana que vai ao poço em busca de água e encontra Jesus, a água que jorra para a vida eterna. Jesus, depois de um longo caminho, se encontra junto ao poço, busca água, pede água, mas oferece água, a verdadeira água que sacia para a eternidade. Jesus, fonte, a mulher que descobre a verdadeira água, todo aquele que bebe desta água não terá sede, e a água que eu lhe der se tornará fonte de água que jorra para a vida eterna. Água, queridos irmãos e irmãs, que sacia, refaz, recria, anima, transforma, enverdece a vida, fecunda o chão seco da existência e produz frutos de bondade e santidade. Na tarde de sexta-feira, 24 de outubro de 2041, Benigna foi à fonte em busca de água. Conhecia o caminho para matar a sede, servir aos da casa, regar plantas. Lugar da água da vida que se fez lugar da agressão, da violência, tornou-se lugar da morte. Lugar da morte, fonte de resistência, de transparência, de fortaleza, de dignidade. Foi junto à fonte que Benigna ofereceu a sua vida melhor, a sua fidelidade a Jesus. A menina jovem havia encontrado outro poço, Jesus, e por isso foi fiel. A infância pobre, sem pai, sem mãe, com os irmãos criada por almas generosas, encontrou em Jesus a razão da sua vida, sem revoltas, sem lamentos. É extraordinário nessa pequena menina que enfrenta a vida com um olhar livre para o horizonte. Voltava à fonte e saciava a sede de santidade, de bondade, de cuidado, de generosidade, de dignidade. Foi para a fonte Jesus que Benigna voltou sempre, pois bebia da palavra de Deus, se alimentava da Eucaristia. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, desde cedo a palavra e a Eucaristia foram bebida e alimento. Dessa fonte recebeu forças para perseverar, resistir, temperar-se, permanecer fiel
aos desejos que Jesus havia suscitado em seu pequeno coração. É admirável que a sua tenra idade lia as histórias da Sagrada Escritura e participava da vida da comunidade, estava no cuidado das tias doentes, mesmo sendo assediada e aconselhada a afastar-se para outro local, mas permaneceu fiel no serviço. O seu amor, a sua misericórdia, a levou ao martírio. Atraente esta jovem menina que, ao beber da fonte, se deixa conduzir pelo amor límpido, transparente, casto, generoso, humilde, serviçal. Hoje, como bem-aventurada é para todos nós fonte de vida, de inspiração, de dignidade, de santidade, testemunha do amor, da fidelidade a Jesus. A bem-aventurada, queridos irmãos e irmãs, virgem e mártir. Mártir, aquela que dá e doa a vida até o fim, nada retém para si, tudo oferece, mesmo na imolação. Extraordinária essa jovem, que nos dá o testemunho de sua fé na vida e na morte. Hoje a invocamos bem-aventurada benigna. Vamos repetir? Mais uma vez? Bem-aventurada benigna, rogai por nós. E ouvimos a belíssima expressão na primeira leitura no livro do Cântico dos Cânticos. Que expressão belíssima! O amor é forte como a morte. Sim, amados irmãos e irmãs, o amor é forte como a morte. O amor, irmãos e irmãs, é mais forte que a morte. O amor enfrenta a morte, permanece na vida, morrendo. Ao olhar para o poço e vermos a determinação, a força, o vigor, a ousadia, a coragem, a candura da jovem menina, com mais força nós podemos repetir as palavras do Cântico dos Cânticos. O amor é como a morte, suas faíscas são como fogo, uma labareda divina, tão pequena, mas tão cheia de amor. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Ela não se deixou comprar. Sim, o amor permanece vivo na morte, irmãos. Por isso é que estamos agradecendo a Deus a vida e a morte da nossa beata benigna. Que sinais extraordinários e admiráveis estamos a celebrar na nossa bem-aventurada. Nos emociona o texto sagrado ao contemplarmos na nossa bem-aventurada expressar o seu amor na morte, um amor fiel, límpido, puro, virginal, o amor mais forte do que a morte. Admiramos a sua tenacidade, a sua determinação, a sua luta corporal para permanecer no amor de Jesus. Sim, o amor vence a morte. O amor vence a morte. Na morte vemos e percebemos a grandeza transparente e a fonte de um amor benigno, suave, a ternura de Deus, tão pequena, e olhamos hoje a presença da ternura de Deus na nossa jovem menina. E a segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, São Paulo nos dizer que trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam esse poder extraordinário que vem de Deus e não de nós. Vaso de barro da nossa humanidade e fragilidade, que nela se fez força, ousadia, doação, vida ofertada, doada. Um tesouro que salta aos nossos olhos na fortaleza, na temperança, na fidelidade, diante do assédio e da violência. Uma fragilidade, é verdade, mas que força extraordinária. A fraqueza do jovem Raul visibiliza ainda mais o tesouro da fé e do amor. Verdadeiramente o amor é forte como a morte, e a paixão é cruel como a morada dos mortos. O amor que na morte supera transparentemente as paixões,
e deixa nascer e ver um amor transparente, casto, puro. Na leitura do Evangelho vimos que era mais ou menos ao meio-dia quando Jesus chegou ao poço. Essa menina não chegou ao meio-dia da existência. Eram mais ou menos 9 horas da existência. E nós hoje admiramos que diante da violência foi capaz de chegar à maturidade do meio-dia. O amor da menina jovem diante da paixão, da força bruta, da violência não se dobra, oferece a vida sem mola. A fragilidade, a paixão do jovem que assedia, a leva a um tesouro, leva à santidade, cujo caminho já percorria. Bem ressoam as palavras do apóstolo diante da brutalidade, mesmo nos nossos dias, em relação às crianças abusadas e o feminicídio. E diante da figura iluminadora da nossa beata, podemos repetir as palavras: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas não perdemos a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Hoje olhamos para ela e vemos como cresceu e como se ergue diante dos nossos olhos. Sim, tudo para que a vida de Jesus seja manifestada em nossa fraqueza mortal. Na bem-aventurada contemplamos as palavras do apóstolo, pois ela a nos ensinar que a vida de Jesus se manifesta na nossa fragilidade como o caminho da vivacidade, do amparo, da integralidade, da esperança. E ao fazermos memória do martírio, admiramos, vemos o arrependimento do homem que a levou à morte. Sim, é tão bonito, tão profundo essa experiência, que a pureza e a força conduzem o jovem ao arrependimento, à reconciliação. Admirável que ele busca como intercessora e é atendido. Ele escreveu isso. Ela dele cuida quando ele a ela recorre. Não há vingança, irmãos. Não há indiferença. Não há rejeição. Há depois da morte um acolhimento. E ele é capaz de se aproximar dela e pedir a sua intercessão. Realmente, o amor é forte como a morte, e da paixão faz caminho de santidade. Uma transformação nascida do tesouro que a igreja hoje recebe. Beata Benigna. Benigna, um nome tão bonito, a bem-nascida. E hoje, mais do que nunca, dizemos sim, bem-nascida. Bem-nascida, e hoje louvamos a Deus pela vida e pelo testemunho daquela que pelo martírio foi nascida para a igreja como a bem-aventurada, indicadora e defensora da dignidade da mulher. Bem-nascida, exemplo de não subjugação das mulheres, defensora da própria força e valor, da dignidade e da beleza, da sexualidade e maternidade, do vigor, da ternura. Preferiu a morte que a paixão. Preferiu a morte que romper com a sua dignidade. Santidade. A igreja, irmãos e irmãs, agradece aos irmãos do Cariri e às irmãs do Cariri que tomaram a iniciativa de guardar a memória, e buscá-la como intercessora. Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs da Diocese do Crato. Nós agradecemos a Dom Fernando Panico, Dom Gilberto Pastana, Dom Magnus Henrique Lopes e todos os que acompanharam o processo de beatificação. Nos ajudaram a receber nesta noite a graça de termos uma bem-aventurada do Ceará, do Cariri. Hoje, amados irmãos e irmãs, contemplamos e invocamos a bem-gerada da Palavra de Deus, da Eucaristia, do cuidado das pessoas necessitadas, como defensora da dignidade da mulher, como ícone contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, como a menina da misericórdia no cuidado com as pessoas idosas,
como indicadora do caminho da pureza, da liberdade, um caminho de santidade, de santidade. Bem-aventurada, bem-aventurada, ilumina-nos, bem-aventurada, ilumina-nos com teu amor. Faze-nos perseverar no amor generoso e casto. Ó bem-aventurada, protege, intercede por nossas crianças e adolescentes. As nossas crianças sejam cuidadas e amadas. As nossas adolescentes sejam respeitadas, maturadas pelo nosso amor. Ajuda-nos a superar o sofrimento dos abusos sexuais e do feminicídio. O teu nascimento no martírio, a tua presença transparente, ó bem-aventurada, nos desperte para a dignidade da mulher e a superação do abuso das crianças e adolescentes. E no dia em que a jovem menina foi inscrita entre os bem-aventurados pela Igreja, é sinal de esperança a instalação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca do Crato. Tudo para a celeridade na tramitação dos feitos e também para garantir os direitos fundamentais das mulheres nas relações domésticas e familiares. Benigna, amados irmãos e irmãs, nos anima a criarmos um ambiente familiar social de cuidado, respeito, dignidade entre nós, mas também a vida do Evangelho entre nós, que nos dará relações novas, mais fecundas e frutíferas. Que a sua santa alma converta esta paróquia, escrevia o pároco de então, e seja a proteção das crianças e das famílias. Estes são os votos que faça a nossa santinha, escrevia o pároco. Esses são os votos que nós fazemos nesta noite para as nossas famílias e comunidades. Nossa bem-aventurada menina está a nos dizer que a inocência, a pureza abrirá o caminho da celebração também do nosso Padre Cícero. Bem-aventurado e depois esperamos santo. Talvez fosse necessário, queridos irmãos e irmãs, que a inocência precedesse a busca da verdade e nos indicasse o caminho da santidade do nosso Padre Cícero. A Ele, a quem tanto veneramos, a quem sempre recorremos em nossas necessidades, em especial na busca de viver como Jesus viveu. Como foi perseverante a menina, Padre Cícero nos ajude a sermos perseverantes e não abandonarmos a Jesus, a nossa Igreja. Bem-aventurada, benigna, louvamos e bendizemos pela tua vida, pureza, dignidade, fortaleza, santidade. Olha por nós, que percorremos na fragilidade o caminho da fonte do amor. Olha as nossas crianças, nossos jovens, as nossas jovens, sintam-se amadas, cuidadas. As mulheres sejam respeitadas na sua dignidade e na sua maternidade. Ajuda-nos a contar as histórias de Jesus, para que todos vivam da esperança. Ensina-nos a amar e a viver da palavra e da Eucaristia e do serviço aos irmãos e irmãs. A Ti, ó Deus, benigno, que és a fonte da vida e da santidade, glória e louvor. A Ti, ó Deus bendito, nosso puro amor, em Ti a liberdade e o amor, louvor e ação de graças pela nossa beata benigna. Amém. Bem-aventurada benigna, rogai por nós. No dia em que escrevemos a nossa querida beata, junto aos bem-aventurados da Igreja, reafirmemos a nossa fé cantando.